Olá! Existem várias doenças que são endêmicas no Brasil, ou seja, são doenças recorrentes que se espalham, que estão presentes em todas ou em várias das regiões do Brasil. Elas aparecem constantemente. Dentre elas, podemos citar a meningite, que é uma doença muito perigosa, que pode levar à morte ou trazer muitas sequelas, que, como o próprio nome sugere, é a inflamação das meninges. Nesse vídeo, você entenderá o que é a meningite, quais são as suas causas, quais são os seus sintomas, como se dá esse tratamento e, o mais importante, como você pode se prevenir dessa doença tão perigosa. Como dito, a meningite é a inflamação das meninges. Mas o que são as meninges? São membranas que recobrem o nosso cérebro. E aí, acontecendo essa inflamação, o que será afetado? O transporte de oxigênio nas nossas células será afetado. E por conta disso, quais seriam os sintomas dessa doença? Os sintomas são muito variáveis, porque a doença ela irá variar os sintomas de acordo com a idade desse paciente e por conta também dos tipos. O tipo de meningite mais comum é o viral, mas também existe a meningite bacteriana e a meningite fúngica. Mas dentre os sintomas estão febre muito alta, cefaleia, fotofobia, que é aquela hipersensibilidade à luminosidade, vômitos, alterações do nível de consciência, convulsões também são achados clínicos comuns. Bom, na meningite tem 3 grupos de bactérias que são importantes serem citados. As bactérias que produzem o pneumococo, o hemófilos e o meningococo. Ou seja, dentre um grupo vasto de bactérias, esses são as 3 principais, né? As 3 mais comuns. Por ser uma doença considerada endêmica, durante todo o ano são esperados surtos, são esperados epidemias e casos de notificações correlacionados às meningites, em especial a meningite bacteriana. Durante o período de inverno, outono e inverno, que vai entre o final de março e o início de setembro, são esperados casos de meningites bacterianas, porque há um comportamento conhecido como comportamento sazonal. O que esse comportamento quer dizer? Que existem meningites, em especial as bactérias, que durante esse período de inverno, ela tem uma maior taxa, né, uma maior facilidade de transmissão durante esse determinado período. Mas isso não se aplica a todo o país nem a todas as regiões. Isso vai depender do agente transmissor, se é uma meningite bacteriana ou se é uma meningite viral ou fúngica, ou que ainda não tem nenhuma discriminação. Por ser um problema de saúde pública no nosso país, todos os profissionais de saúde, em determinado momento, forem identificados que aquela pessoa, aquele paciente, ele possa estar com algum tipo de meningite, seja bacteriana ou viral, precisa ser notificado aos agentes sanitários para tomar as devidas funcionalidades. Também, durante todo o ano, são esperados cerca de 30 mil casos, 30 mil notificações. Dessas 30 mil notificações, 20 mil são confirmadas. Dessas 20 mil, cerca de 50%, que equivale a 8 a 9 mil, são de meningite virais e 30 a 32% são de meningite bacterianas, um pequeno grupo fúngica e outras sem discriminação. Não é porque as meningites bacterianas aparecem com um percentual mais baixo que deixam de ser mais razoáveis e com menos taxa de mortalidade. Principalmente as meningites bacterianas do grupo meningococo, que é o que mais preocupa, que é o que as vacinas mais enfatizam, que é a meningite meningococo, porque eles têm uma particularidade na questão de transmissão, taxa de mortalidade e na questão da infecção durante todo o corpo, né? As pessoas que... Esse tipo de meningite, ele pode atingir as pessoas que não possuem um baço, que não possuem... que possuem, no geral, um sistema imunológico mais fraco. Principalmente as pessoas que estão passando por doenças hematológicas, né? Esse tratamento. Então, assim, é mais fácil esse tipo de proliferação.
A meningite bacteriana, ela é muito grave, tem uma taxa de mortalidade muito alta, o seu processo de transmissão por ser, né, sazonal, ter uma época do ano que tenha maior caso, né, de surtos e de epidemias, faz-se necessário os profissionais falarem sobre isso e conscientizarem a população. Ou seja, a meningite bacteriana, não por possuir menos casos, que deixa de ser menos letal, ou de menor importância, ou de menor transmissão. A meningite viral, ela é uma inflamação que ocorre na camada dos tecidos que cobrem o nosso cérebro e também a nossa medula espinhal, né, que são as nossas meninges, e também do espaço que é preenchido por líquido entre as meninges, né, que é chamado de subaracnoide. Isso quando é causada, né, por vírus. Infecção aguda, subaguda ou crônica. Ela pode estar apresentando granulomas e pode estar também dentro do cérebro do paciente. E os agentes fúngicos mais comuns que evoluem para uma meningite fúngica são o Cryptococcus neoformes, o Histoplasma capsulatum e o Paracoccidius brasiliensis. Esses três são os fungos com a maior chance de estar evoluindo para uma meningite. As meningites elas podem ser causadas por vários tipos de micro-organismos e os mais comuns são os virais e os bacterianos. Também podendo ser causada, né, por fungos. Os tipos mais comuns dos causadores da meningite são o meningococo, pneumococo, a Haemophilus influenza, tem o tuberculose e os estreptococos. No caso dos estreptococos, especialmente os do tipo B. A meningite bacteriana se inicia na nasofaringe logo após a colonização. A replicação bacteriana ela vai ocorrer no espaço subaracnoide e vai resultar na liberação de componentes bacterianos no endotélio cerebral. Essa liberação de componentes vai resultar num processo inflamatório com a liberação de citocinas. Com o aumento da permeabilidade vascular, há um edema vasogênico, a inflamação do espaço subaracnoide e o aumento da resistência ao fluxo licórico. Esses eventos eles vão causar um aumento da pressão intracraniana, com uma redução do fluxo cerebral e a perda da autorregulação cerebrovascular. A meningite viral, o quadro clínico é bem parecido com os das demais meningites. O que vai divergir a meningite viral, da bacteriana e até mesmo da fúngica, vai ser, né, o seu agente causador, que seriam os enterovírus. Vírus como o da varicela zoster, porvovírus, o vírus da cachumba, o próprio vírus do HIV, e entre outros vírus que podem estar na nossa região nasal. A meningite bacteriana, ele deve ser feito com antibiótico e deve ser instituído tão logo que seja possível, preferencialmente logo após a punção lombar e a coleta de sangue para hemocultura. De modo geral, o tratamento com os antibióticos ele deve ser administrado por via venosa, por um período de 7 a 14 dias, às vezes até mais, dependendo da evolução clínica ou do agente etiológico, né, causador do tipo de meningite que o paciente possa ter. A precocidade do tratamento e do diagnóstico é um fator muito importante para um prognóstico satisfatório das meningites. A adoção imediata do tratamento adequado não impede a coleta do material para o diagnóstico etiológico, seja licor, sangue ou outros, mas é recomendado que a coleta dessas amostras ela seja feita preferencialmente antes de se iniciar o tratamento ou o mais próximo possível desse momento. O tratamento antiviral, ele não é utilizado
amplamente. É utilizado um tratamento de suporte com uma avaliação criteriosa e assistência clínica. Tratamentos mais específicos, eles estão preconizados mais para meningite herpética, com o uso de aciclovir endovenoso. Então, um pouquinho agora sobre o nosso esquema vacinal contra as meningites. Felizmente, no Brasil, nós temos vacina para os 3 tipos principais de meningite, que é a pneumocócica, a meningocócica e a hemáfilos. Nem todas as vacinas que tem no mercado, seja de rede pública, privada, estão disponibilizadas pelo SUS. Porém, as mais importantes nós temos incrementadas na caderneta de vacina infantil, tá? As vacinas combinadas, a primeira é a vacina combinada tríplice bacteriana, que é a penta ou a hexa. Elas são exclusivas para as crianças menores de 7 anos de idade. Protege contra a meningite, causada pelo hemáfilos, influenza B e de outras doenças. Ela é recomendada na rotina infantil a partir dos 2 meses, mas tudo isso com a recomendação médica, tá? Seja ela de forma pública, né, pelo SUS, ou de forma privada, né, da rede privada. A segunda vacina é a pneumocócica conjugada, que ela protege contra a meningite pneumocócica, que é a segunda forma mais comum de meningite bacteriana no nosso país. A terceira vacina é a meningocócica C conjugada, a conjugada ACWY e a meningocócica B, que ambas protegem contra a meningocócica e outras formas de meningite e meningococcemia. A vacina HIB, que é o Haemophilus influenza B, protege contra esse tipo de meningite, que hoje em dia é muito rara no Brasil, graças ao programa de vacinação. Mas ela também está incluída nas vacinas hexa e penta da rotina infantil. A última e não menos importante, a famosa BCG, que previne as formas graves de tuberculose, como meningite tuberculose e a tuberculose generalizada. Diante desse conjunto de vacinas que nós temos, é importante a gente falar sobre a vacinação, sobre a imunização, a gente pegar os nossos pacientes e explicar a importância de vacinar as nossas crianças, porque como nós vimos durante, né, todo esse debate, é o quanto as meningites e diversas outras doenças são graves, são com uma taxa de mortalidade muito alta, né? Diminuiu graças à vacinação, mas ainda é uma doença muito letal, que a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter essa empatia de explicar para o paciente e fazê-lo entender a importância da vacinação, principalmente a vacinação infantil. E o nosso país, o Brasil, né, o Programa Nacional de Imunização Brasileiro, ele é referência internacional, e não só pela questão da vacina da meningite, mas diversas outras vacinas somos referência quando o quesito é vacinação. E o esquema vacinal da meningite, como que funciona? Pelo SUS, nós temos a BCG, a pentavalente e a pneumocócica 10 e a meningocócica C. O seguinte, a BCG é dose única até 12 horas depois de nascer, né? A pentavalente, ela está disponível em 3 doses. A primeira aos 2 meses, a segunda dose aos 4 meses e a terceira dose aos 6 meses de vida. A pneumocócica 10 valente, ela está disponível também em 2 doses e um reforço. A primeira dose aos 2 meses, a segunda dose aos 4 meses de vida e o reforço com 12 meses, ou seja, 1 ano de idade. A meningocócica C, ela está disponível em 2 doses e um reforço também. Aos 3 meses a primeira dose, aos 5 meses a segunda dose e aos 12 meses o reforço. E os adolescentes entre 11 e 14 anos, apenas dose única. Vale ressaltar que no ano passado, 2021, foi disponibilizado para os adolescentes de até 10 anos uma dose única contra a meningite. E por que os adolescentes precisam ser vacinados? Já que a taxa de causas, né, de casos notificados são de crianças de até 6, 7 anos de idade. Porque os adolescentes, eles têm, né, o vírus, muitos deles, como que essas crianças recebem esse tipo de vírus? É de outras crianças, esse tipo de bactéria, ou de vírus, ou de fungos, é de outras crianças? Essa meningite vem da onde?
esses adolescentes, eles ficam com a meningite, né, resguardado lá e acabam transmitindo para outras crianças, isso sem apresentar nenhum tipo de sintoma. Por isso que é um público-alvo com relação à vacinação, porque quem está abrigando a maioria, né, a maior parte desse tipo de meningite são os adolescentes. Então, quanto mais cedo, mais precoce a gente vacinar, melhor vai ser na questão de controle de casos, né, de transmissão. Na rede privada, a questão da vacinação contra a meningite, ela pergunta assim, fazem muita pergunta, quando é que eu vou estar imunizado? Quando é que meu filho vai estar imunizado? Que vai estar 100%? Isso só depois que receber todas as doses. Isso até lá entre os 10 e 12 anos de idade. Que na rede privada, conta-se como 4 até 5 doses. Ou seja, a dose com 12 meses, a dose com 5 anos, a dose com 10 anos e a dose com 16 anos, porque a vacina depois de 5 em 5 anos, ela vai perdendo um pouco da sua eficácia. Então, a rede privada, ela tem, quando é que eu vou estar imunizado? Quando é que meu filho vai estar imunizado? Que vai estar 100%. Isso só depois que receber todas as doses. Isso até lá entre os 10 e 12 anos de idade. Que na rede privada, conta-se como 4 até 5 doses. Ou seja, a dose com 12 meses, a dose com 5 anos, a dose com 10 anos e a dose com 16 anos, porque a vacina depois de 5 em 5 anos, ela vai perdendo um pouco da sua eficácia. Então, a rede privada, ela tem esse cronograma, né? Ele segue direitinho para poder seguir esse esquema, né? Essa lógica. Ou seja, o nosso Programa Nacional de Vacinação, ele é muito importante, ele é muito eficaz. E não é porque nós não temos a vacina CWY disponível para os adolescentes, que deixa de ser uma imunização menos eficaz. A gente tem um programa de vacinação muito importante, a caderneta infantil, ela é muito completa, e não só com relação à meningite, você vê que algumas das vacinas, as primeiras a ser dadas, tanto a hexa quanto a penta, a tríplice viral, elas abrangem outras doenças além da meningite, pega a rubéola, a cachumba, e várias outras doenças, ou seja, é muito importante. E vale ressaltar que o nosso Programa Nacional de Imunização, ele é eficiente, e não só para a questão da meningite, tá? É tão tal que tem alguns tipos de vacina, como a hexa, a penta, não é? A tríplice viral é um conjunto de vacinas para alguns tipos de doenças, como a cachumba, como a rubéola, como a varicela e como a meningite, ou seja, vamos mostrar para os nossos pacientes a importância da vacinação, a importância de seguir o esquema vacinal de forma completa, não pular nenhuma dose, se pulou, voltar do início, fazer todo o acompanhamento certinho, porque quando é que esse paciente, quando é que essa criança vai estar imunizada contra esse tipo de meningite? Quando ela estiver com todas as doses completas, sem nenhuma pulada, sem nada errado. Então, a gente tem esse dever, a gente tem essa obrigação, que é um dever satisfatório, né? Você explicar para aquele paciente a importância dele vacinar aquela criança, a importância da vacinação contra a meningite, que é uma doença grave, é uma doença com taxa de mortalidade muito alta, principalmente infantil. Ou seja, esse é o nosso papel de enfermeiro com relação a esse esquema vacinal, que é um esquema vacinal completo. Bom, quanto ao papel do enfermeiro no tratamento das meninges. Bom, o enfermeiro inicialmente deve estar colocando o paciente em precaução respiratória, em função da meninge, né? E se faz necessário também estar informando ali os familiares acerca do diagnóstico e também do tratamento. E no início o paciente pode estar apresentando uma febre moderada, ele também pode estar apresentando uma rigidez na parte posterior, isso tudo por conta da meningite. E também deve ser de conhecimento do enfermeiro que o paciente está ali necessitando de atendimento humanizado naquele momento. Também cabe ao profissional estar ali monitorando os sinais vitais ali continuamente, né? Bem como o estado neurológico também do paciente. E além disso, também é muito importante estar observando os sinais de irritação das meninges, que pode ser rigidez na nuca, fotofobia ou hiperalgesia. Isso tudo são indicadores de cuidados especiais da enfermagem. A varicela. A varicela é uma infecção viral muito comum
é também considerada uma doença na qual a sua distribuição ela é universal. Tem-se o consenso de que praticamente todas as pessoas que chegam à fase adulta contraíram a varicela na sua vida. O tipo de transmissão da varicela é a transmissão direta e é uma doença benigna que geralmente acomete as crianças aí nos primeiros anos de sua vida, inclusive crianças que são saudáveis. E sim, a varicela ela é uma doença considerada tranquila, uma doença branda, mas a sua infecção ela recebe algumas associações de complicações sérias, incluindo inclusive a morte, dependendo do paciente que está cometido por ela, como no caso, por exemplo, de imunocomprimidos, de recém-nascidos e mulheres grávidas, porque há nesses casos um maior risco de disseminação para os órgãos internos, como para os pulmões, os rins, o cérebro e o coração. Então, a varicela, ou catapora, como ela é comumente conhecida, ela vai ser transmitida através do vírus varicela zoster, que é o mesmo da família Herpes viridae, que é também a mesma família dos herpes. E a infecção, ela vai acontecer da seguinte forma: o vírus ele vai entrar em contato com o sistema respiratório e aí a infecção ela vai se instalar nas células da pele por cerca de 2 semanas. A varicela, ela apresenta com maior frequência durante o fim do inverno e o início da primavera. Muito contagiosa e ela geralmente é benigna, né? E acomete com maior frequência as crianças. Quando ela vem acometer os adultos ou adolescentes, ela geralmente vem com mais intensidade. E uma das principais características dessa doença são as diversas lesões, né, que causam na pele e também a coceira, que é uma característica muito forte. Essas lesões, elas podem ter formas de vesículas, pústulas, crostas, e os sintomas da catapora, em geral, eles começam a estar aparecendo ali entre o 10º e o 21º dia após o contágio, né, com alguém que, se você teve contato com alguém doente. E as bolhas, elas surgem inicialmente na face, no tronco ou no couro cabeludo e vai se estendendo pelo corpo todo. Essas vesículas, né, inicialmente, elas são cheias de um líquido claro. E em poucos dias, esse líquido ele vai escurecendo e vai dando início ao processo de cicatrização, que é quando começa a coceira com maior intensidade. E essa coceira, ela pode estar infeccionando, porque às vezes as pessoas usam a própria mão, né, as unhas, para estar ali coçando, a unha pode estar cheia de bactéria, ou também o objeto que está sendo usado para se coçar, para aliviar a coceira, pode também estar contaminado e isso vai estar ali causando infecções. Alguns analgésicos e antitérmicos para o alívio da dor de cabeça e também para baixar a febre, e o uso de antihistamínicos para o alívio da coceira. Os cuidados de higiene, eles também são muito importantes e eles devem ser feitos apenas com água e sabão. Também, para ajudar com a diminuição da coceira, o ideal é que sejam feitas compressas com água fria. As vesículas, elas não podem ser coçadas e as crostas, elas não podem ser retiradas. Para evitar que isso aconteça, o ideal é que as unhas estejam sempre bem cortadas. A medicação, ela deve ser ministrada e também deve ser orientada por profissionais de saúde, pois o uso de alguns analgésicos e antitérmicos à base de ácido acetilsalicílico é contraindicado e pode provocar problemas graves. O tratamento específico para a catapora, para a varicela, é realizado por meio de administração do antiviral aciclovir, que é indicado para pessoas com risco de agravamento. Quando o aciclovir ele é administrado por via venosa
nas primeiras 24 horas, logo após o início dos sintomas, ele tem demonstrado uma redução de morbimortalidade em pacientes com comprometimento imunológico. Bom, o esquema vacinal da varicela. A varicela, por ser uma doença mais comum do que as outras, né, um pouco mais simplificada, sem uma taxa de mortalidade alta, não deixa de ser menos importante a questão da vacinação, né? A vacina da varicela, ela está disponível em 2 doses. A primeira dose é feita aos 12 meses de vida, isso de forma única, se ela não estiver junta a nenhuma que seja hexa ou penta. E a segunda, depois de 3 meses de aplicada a primeira. Se for aplicada aos 12 meses, a segunda vai ser aplicada logo aos 15 meses. E é necessário que seja antes dos 2 anos de idade, tá? Não pode deixar passar esse período. É importante também a gente ressaltar que a vacina da varicela, ela é uma vacina que contém o vírus atenuado, né? Ou seja, o vírus ele está vivo, só que de forma enfraquecida. E que ele serve para estimular o nosso organismo a produzir anticorpos contra esse tipo de vírus. Mas aí o meu filho ele já teve catapora, né? Já teve a varicela. O que eu faço? Eu vacino ele? Não precisa vacinar. Uma vez que o seu filho, uma vez que você ou qualquer outra pessoa já foi contaminado, já teve a varicela, não precisa, porque você já está imune. É uma das doenças que uma vez que você contrai, você fica imune. Adolescentes precisam se vacinar só se nunca tiveram, tá? Se nunca tiveram a varicela, podem sim se vacinar. Se vacina agora, daqui 4 semanas, né? Daqui um mês e meio, pode tomar a segunda dose. A varicela é uma doença bem comum no nosso país. Não é considerada uma doença grave, né? Por geralmente as pessoas pegarem, as pessoas nem notificam que estão com varicela, que a criança está com varicela, que você está com varicela. Não notificam, apenas tratam em casa, por ser um pouco mais tranquilo. A taxa de pessoas que chegam aí ao hospital ou de alguma grave ou taxa de mortalidade é muito baixa, mas isso não deixa de tornar a vacinação importante. E nós, como enfermeiros, é importante a gente explicar para os nossos pacientes o tanto que a imunização, tanto que a vacina faz a diferença na saúde dos nossos pequenos. Ou seja, o esquema vacinal da varicela ele é um pouco mais comum, né? Ele é mais simples, apenas 2 doses, fácil de se entender e compreender. E mais fácil ainda da gente entender e compreender a importância da vacinação.